O Shabat aparece e vamos recebê-lo. Shalom! Sejam bem-vindos à Casa dos Beneanusim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabat. A Parashá de Tzav começa com Deus, continuando a ensinar a Moshe muitas das leis relativas ao serviço no Mishkan, no santuário, Zayt. Entretanto, enquanto a porção da semana passada descreveu os korbanot, os sacrifícios, da perspectiva do doador, nesta semana a Torá concentra-se mais diretamente nos Kohanim, fornecendo mais detalhes sobre o seu serviço. Após descrever a primeira manutenção do fogo que ardia sobre o altar, a Torá discute em detalhes os vários tipos de korbanot que Aharon e seus filhos e as gerações seguintes de Kohanim estariam oferecendo. As oferendas deveriam ser trazidas com as intenções apropriadas e comidas em um estado de pureza espiritual. Finalmente, Moshe realiza os prolongados Miluim, serviço de consagração no Mishkan, e Moshe unge e introduz Aharon e seus filhos para o serviço deles no Mishkan, em frente a toda a comunidade de Israel. Que coisa, não? Zayt, inauguração. Inauguração do Mishkan, a consagração dos sacerdotes. O coroamento daquele esforço, para seguir o projeto do Eterno, todo aquele esforço que foi feito ali pela comunidade doando, pelos profissionais executando os trabalhos a serem feitos. Exatamente. Na última semana, na leitura de Vaikra, foi inaugurado então, como foi dito, o Sefer Leviim, onde estão as instruções, o manual e o procedimento dos serviços. Então, como destacamos aqui, esse está mais relacionado à Parashá de Tzav com o procedimento em si do que a intenção que foi revelada na última porção, a intenção de cada sacrifício que o doador apresentava-se para o sacerdote, né? Então aqui está sendo cuidado mais os ofícios, né? O papel a ser exercido pelos Kohanim. Kohanim, exatamente. E é um ponto muito interessante, né? Uma das formas de se manifestar é através dos votos de agradecimento ao Eterno. Que nós... Korban Todá. Korban Todá. Muitas vezes nós não nos apercebemos do quanto o Eterno faz por nós a cada momento, a cada dia, a cada ano, a cada mês, semana. O quanto o Eterno faz por nós. Eram 4 as ofertas, né, para agradecimento ao Eterno. Aquele que havia feito viagem em alto mar. Aquele que andou pelo deserto. Aquele que foi libertado, que era prisioneiro. Aquele que estava doente e foi curado. 4 formas de agradecer, porque muitas vezes o que acontece, nós recebemos uma graça do Eterno, uma graça enorme do Eterno, e quando vai passando o tempo, as pessoas vão começando a pensar, mas isso aí deve ter sido a própria natureza, isso aí foi... Não é? A pessoa não começa a esquecer. Se você não oferece sacrifícios em agradecimento ao Eterno, para marcar aquilo, porque aquilo era feito uma refeição, aquilo eram refeições, né? Sim. E eram festas, eram refeições festivas com a família, com as pessoas, né? Para comer aquele alimento. Então, se não houver uma marcação, né, de um ponto no tempo que vai definir essa gratidão da pessoa ao Eterno, a pessoa acaba esquecendo. Ou seja, Zayt, então esse sacrifício Todá, ele tinha que ser consumido com amigos. Isso. E a narrativa se ele sobreviveu ao naufrágio, se ele foi... Era tudo contado se ele ali. passou pelo deserto, se ele foi libertado da prisão, ou se escapou de uma doença grave. Né? Estamos exatamente. nos dias, né, em que uma nova doença, o coronavírus, então cria um certo pânico nas pessoas, da forma como as pessoas tratam uma doença nova, desconhecida, né, Zayt? Agora, então, esse sacrifício tinha que ser envolvido pessoas para que elas ouvissem
esse dessa pessoa que livramento, tá, essa forma como a pessoa então, escapou de alguma... A pessoa dizia, olha, por exemplo, eu peguei o coronavírus em tal lugar, então eu sofri muito, é isso, aqui. Então, que Deus nos livre, narrativas, que Deus nos livre a todos. Então, essas narrativas, elas fazem as pessoas entenderem, aquelas pessoas ao redor ali entenderem o quanto o Eterno fez para aquela pessoa e demonstra a gratidão daquela pessoa por aquilo que foi feito pelo Eterno de bem a ele. Ou seja, é oferecido enquanto sacrifício, né? Ele manifesta a gratidão ao Criador, e as pessoas tomam conhecimento daquilo mediante o entusiasmo, né? A gratidão com que a pessoa manifesta aquele... Ô Zait, a propósito, estamos nos aproximando de Pessa, né, Zait? Isso, exato. Então, existe vários cânticos que foram produzidos e gerados, né, durante toda a história do povo judeu, como a saída do Egito. Nós temos o cântico de Débora, o cântico, temos o cântico de Samuel, de Davi, muitos Shiro. Cânticos foram produzidos em agradecimento ao Eterno. Um deles, que é muito bonito, é que justamente nessa época de Pessa, quando Miriam, ela tocando o pandeiro, né? Ela canta Mihamorra. Exatamente. Mihamorra Baeli. Então, pessoal, também leituras especiais, né? Então, a Megilá de Esther, que lemos recentemente, a de Shavuot, a de Cânticos. E será produzido, gente, será produzido, esses cânticos e leituras especiais foram produzidos mediante a milagres e acontecimentos do que ocorreu com Israel, né? Então, a leitura de Hanukkah, a leitura de Esther, a de Shavuot, né? Da saída de Pessa, a Haggadah de Pessa, que será lida agora para as nossas crianças. Nós falávamos na Parashá de Vaikra, o Zait trouxe um princípio muito importante, que é sobre a primavera, né? A primavera que inicia, né? Que é comparado à iniciação. O momento em que a criança recebe toda a carga de informação, e o Zait falou da importância de ensinarmos isso com uma atmosfera, com entusiasmo, vivendo aquele mandamento, que é a forma correta de deixar essa boa impressão na criança nessa aprendizagem. E é também na primavera, Zait, que existe uma grande comemoração, um grande rito, que é fazer a narrativa da Haggadah para a criança na primavera. Porque existe nesse mandamento a intenção de que as crianças perguntem que refeição e rito, né, que jantar é esse que estamos fazendo? Ou seja, precisa-se provocar na criança toda uma curiosidade, uma interrogação, para que a criança pergunte o que significa isso, tá? Então, dali, na primavera, deixarmos esta impressão para a criança de como os nossos pais saíram do Egito, com toda a narrativa do que aconteceu e da noite que de lá saímos. E olha que interessante, quando você chega e diz a uma pessoa isso é assim, tem um valor. Quando a pessoa pergunta para você como é isso, e você diz isso é assim, o valor é diferente. É a criança que tem que perguntar, que refeição é essa? Como que nós estamos festejando? O que nós estamos festejando? Então, quando a criança pergunta, é quando ela se abriu para receber a resposta. É isso aí. Exatamente. Então, nesse momento que estamos vivendo, da remoção a preparação de remover o hametz, né? O mandamento positivo de comer a matzá, de consumir a matzá, entre outras proibições e mandamentos positivos, somos levados, né, a essa retrospectiva do momento da narrativa que afirmamos, escravos fomos do faraó, né? Agora, do cântico e das leituras que produziram esse livramento, nós estamos na Galut. Nós estamos na noite, como diz, todas as profecias que falam sobre a Galut, a exemplo da visão
de Jacob, das escadas, em que os anjos subiam e desciam por elas, ou seja, de Israel na encruzilhada das civilizações, da forma como as nações se desenvolveram e de como que Israel se encontraria naquele cenário, ou seja, na Galut, na diáspora, né? De que também, ao lembrarmos de Pessa, né, e sua saída, também sabemos que a redenção da Galut será produzido um novo cântico e também uma nova leitura de uma narrativa dos milagres que estão para acontecer a essa geração, a nova geração de Torá e da continuidade do judaísmo. Zait, isso e muito mais será comentado no próximo Shabat pelo mais competente Minyan, que fala de Anusim para Anusim. Deixe agora mesmo o seu like e compartilhe com os seus amigos nas suas redes sociais e seja sócio mantenedor da casa dos Bnei Anusim. Shalom. Shalom. Shabbat